Olá pessoal, eu sou Henrique Pires, estamos aqui hoje no Templo Dzongkwan e eu trago comigo mais uma história bacana para vocês, uma história para quem tem interesse em aprender mais sobre o budismo, é uma história sobre o Buda. E bem, essa história ela é bem antiga, já tem mais de 2.500 anos, mas traz especial ênfase às pessoas mais antigas também. Vamos falar de uma história sobre os mais velhos. Como era a visão do Buda sobre os mais velhos? A importância dos mais velhos, a forma de tratar os mais velhos. Talvez não saibam, mas para o Buda isso tinha uma importância muito particular. E lá vai. Nessa história, estavam todos em Shiravasti, uma antiga cidade muito importante da Índia, onde o Buda ensinava. Lá em Shiravasti eles tinham um grande monastério, como se fosse um parque gigantesco, com árvores por todas as partes, que podia acomodar muitos monges e praticantes. Também tinham, é claro, cabanas e estruturas que serviam como alojamentos. Pois bem, estavam se reunindo porque o Buda ia ministrar ensinamentos especiais e lá naquela ocasião, pessoas de várias localidades vinham para encontrá-lo. Então o que aconteceu? Foram chegando muitos monges de locais diferentes e muitos deles eram novinhos, recém-ordenados também e não sabiam fazer as coisas muito direito. Então, esses foram chegando primeiro e pensaram, veja, quantas cabanas bonitas, quantos lugares, tem cama, tem assento, tem teto, tem tudo, vamos pegar geral, é nosso. Quanto mais melhor. E eles pensaram, deixa um para o Buda, porque o Buda é o mestre. Imagine a balbúrdia. Cada um vai e pega o seu. Mais ou menos quando abre a porta do metrô e sai todo mundo correndo. Assim, terrível, terrível. Esses eram os monges novos. Eles não sabiam muito como fazer as coisas. Pois bem, depois foram chegando os outros, chegou o Buda, ele tinha o lugar dele, e ao fim ficou tudo esgotado. Acabaram as vagas. Foi nessa hora que chegou o Shariputra, o sábio Shariputra, um dos alunos mais importantes e também mais velhos do Buda. Velhos no sentido de ser monge há muito tempo e também no sentido de ter idade avançada. Então, quando ele chegou, já era noite e tudo estava ocupado, ninguém teve a disposição de ceder um lugar para ele. Então, Shariputra, muito tranquilo, ele foi e sentou embaixo de uma árvore, passou a noite embaixo da árvore. Agora, nosso corpo não ajuda muito, dependendo da idade que temos. Então, já de madrugada, o Buda ouviu barulhos de tosse que não paravam mais. Então, ele pergunta, quem está aí? E Shariputra levanta a mão, responde, sou eu, é o Shariputra. Então, imagina o Buda perguntando, e por que raios você está aí fora numa noite tão fria, né? Como é possível isso, Shariputra? E ele diz, é que não tem lugar para mim, né? Todos os lugares já foram pegos. Então, Buda, logo ao amanhecer, faz aquela convocação geral para dar uma bela bronca. A bronca aos mais jovens, os monges jovens. E ele faz isso de maneira muito inteligente, porque ele pergunta, monges, é sério o assunto. Eu quero saber de vocês, quem aqui no meio dessa comunidade merece a comida melhor, a água melhor e os alojamentos melhores? Me digam o que vocês acham. E naquela época existiam castas na sociedade. Muito embora alguns fossem monges, eles ainda pensavam um pouco assim, com essa ideia um pouco tonta de segregação. Então, um levantou a mão e disse, Buda, eu acho que a casta dos guerreiros merece melhor, porque são guerreiros. E os monges que aqui vieram dessa casta merecem. Aí outro levantou a mão insatisfeito e, não, os brahmanes, aqueles monges que vieram da casta brahmani, a casta dos sacerdotes, eles merecem mais. E aí começaram a levantar mãos. Alguns achavam que quem sabia mais, tinha decorado mais discursos, merecia algo melhor. Outro achou que, por entender melhor as regras, merecia mais. E assim ficaram lá discutindo. Então, quando já estavam cansados, o Buda disse,
tudo errado. Aquele que merece mais, eu vou contar como história. Ele conta a história de 3 animais que viviam no Himalaia há muito tempo. Nessa historinha, os 3 animais, que eram uma ave, um macaco e um elefante, eles não se entendiam muito bem, eles viviam de maneira desordenada. Então, lá pelas tantas, tiveram a ideia de escolher, ou melhor, de detectar qual deles seria o mais velho, para que assim pudesse servir como representante e desse orientação, e eles ajudassem assim a colocar um pouco mais de ordem e respeito. 3 animais, né? Assim foi a história. E nessa história, eles começaram a investigar quem seria o mais velho a partir de uma árvore grande. Um deles falou: eu lembro dessa árvore quando ela era assim de tamanho. O macaco disse: eu pegava as frutas e chegava até aqui. Então eu sou muito velho, porque veja como a árvore cresceu. O elefante disse: eu lembro dessa árvore quando ela era assim um toquinho para mim. Então eu sou bem mais velho do que você. Eu ganhei. E o passarinho terminou dizendo: olha, eu lembro dessa árvore e ela foi uma frutinha que eu comi e fiz cocô. Então depois que ela saiu e vocês ficaram ao redor dela, eu ganhei. E o pássaro de fato era o mais velho dos 3. E nessa história o Buda disse: pensem, monges, esses animais se beneficiaram por viver em harmonia, respeitando aqueles que vieram primeiro. Eles eram animais, monges, e conseguiram isso. Vocês que são seres humanos deveriam conseguir, não? E todos se impactam. Então o Buda diz: aquele que deve receber melhor comida, bebida, alojamento, é aquele que é mais velho, porque ele precisa e também por respeito, porque já se tornou monge há mais tempo. Então todos ficaram pensativos e entenderam o que o Buda queria dizer. Óbvio que naquela época, uma pessoa mais velha passar a noite no relento não seria saudável. Então, quando ele assim falou, instituiu uma regra para que os mais jovens cuidassem, obviamente, de ter esse zelo para que os monges mais velhos não ficassem abandonados. E essa é a história. Uma história bem simples, mas que nos faz pensar, talvez para hoje em dia, 2.500 anos depois, como é a nossa noção de velhice, como é a nossa noção de tratar os mais velhos. Então, para quem me perguntou e me perguntam como Buda vê os mais velhos, essa é uma dica. Como alguém que merece muito respeito e reverência. Tanto que há uma curiosidade, poucos sabem, o termo honorífico que se dá a um monge importante, na língua indiana seria Thera. Um Thera é um monge ancião. Quer dizer, tem um significado bom isso. Em chinês falamos Zanlao. Zanlao também é um monge mais velho. Isso significa que para o Buda ser velho não é necessariamente ruim. Pode denotar experiência, denotar alguém que tem contribuições boas a fazer. Então, essa é uma visão um pouco diferente, que hoje em dia, infelizmente, as pessoas olham assim, ignorando, com desdém, não querem saber, escondem a própria velhice, passar maquiagem, roupa diferente, para parecer sempre jovem. Mas qual o problema em ser mais velho? Bom, na perspectiva budista, nenhum. O problema se dá quando nós menosprezamos a importância disso, menosprezamos os que já passaram por isso e esquecemos que nós também seguimos nessa direção. No ensinamento budista, a consciência da velhice é algo que impulsiona um grande despertar. Ela nos ajuda a não desperdiçar tempo e, ao mesmo tempo, gerar muita apreciação e respeito por aqueles que já estão à nossa frente no trajeto. Então, eu espero que todos apreciem a história e que isso nos inspire sempre a ter mais disposição de ajudar nossos semelhantes e também olhar os mais velhos com mais curiosidade, com mais interesse de aprender e, enfim, reverenciar num bom sentido.